Então vamos à palavra de hoje. Hoje é o culto de ceia, nós vamos participar da ceia no final. Mas antes vamos ter uma palavra. Abra a Bíblia em João capítulo 4. Nós estamos numa série de pregações daquelas pessoas que receberam uma bênção de Jesus, que creram nele, tiveram um encontro com ele, né? Então João capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 46 até o 54. É a cura do filho de um oficial do rei. João capítulo 4, versículos 46 a 54. Então vamos ler, preste bastante atenção. Cada vez que eu estou aqui diante de você, eu estou aqui com muita fé. Mas não é fé para obter coisas para mim, não é isso. A fé que eu tenho aqui no meu coração, eu acredito que cada vez que a gente abre essa Bíblia e prega e ensina, algo vai ser revelado no seu espírito, no seu coração. Alguma coisa nova, por revelação do Espírito Santo sobre a graça de Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, vai brotar dentro de você, né? Porque a vida espiritual é assim, você vai crescendo lentamente. Uma criança de 12 anos tem uma visão de 12 anos, mas aquele que tem 21 já tem uma visão de 21. Quem tem 50 tem uma visão de 50. Então a igreja é assim, você vai trabalhando, regando, ensinando, e cada um vai crescendo e a visão vai se aprofundando, a mente vai renovando, o Evangelho vai restaurando a vida da pessoa, tudo lentamente. Às vezes as pessoas querem tudo instantaneamente, mas o aperfeiçoamento não vem instantaneamente, é uma coisa lenta. Então a cada dia eu acredito que você está crescendo, a palavra está se revelando, uma coisa viva está brotando no seu coração. Então vamos ler, versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, de onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Agora preste muita atenção, a base da pregação é esse versículo, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O que Jesus Cristo disse quando ele viu esse homem? Ele falou: se vocês não verem coisas, verem sinais, vocês não vão acreditar. Esse homem não veio com fé. Jesus olhou para ele e viu que ele queria ver sinais, senão não ia acreditar. Continuando, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, repare bem, ontem, ele demorou quase um dia para chegar onde o filho estava. Ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da tua palavra, Senhor, e será em vão se ela não se tornar algo vivo dentro de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, não tem obstáculos entre nós e o Senhor. E eu te peço, ilumina os olhos do nosso coração. Vem iluminar-nos por dentro, que a palavra viva se manifeste dentro de cada um de nós. Olha esses visitantes que estão aqui pela primeira vez. Abençoe a vida deles. Aqueles irmãos que vão estar lá na internet nos assistindo. Abençoe a vida deles e abra o nosso entendimento. Nós oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então, esse
oficial do rei, esse homem importante, ele tem um filho que está à beira da morte. Imagine o pai que tem um filho à beira da morte, deve vir com o coração angustiado, triste, desesperado. Ele vem em busca de Jesus. Então ele vem, quando ele chega perto de Jesus, fala: Jesus, eu tenho um filho que está à beira da morte, me socorra, desce depressa. Jesus falou que ia. Mas depois Jesus olha para ele e fala uma coisa para ele: se não virdes sinais, se não ver, presta atenção nisso, se não virdes sinais, de modo nenhum acreditareis. Então o que Jesus estava dizendo? Ele viu no coração desse homem. E se esse homem não visse alguma coisa, ele não acreditaria. Então eu queria falar com você um pouquinho a respeito de fé, não é? A respeito de fé. A primeira coisa que eu tenho que entender, que fé não é uma emoção. Fé não é baseado em coisas que eu vejo. Grandes manifestações existiam na palavra de Deus em momentos que as pessoas não sentiam nada, não viam nada, não tinham nada para se apoiar, nada para tocar, não tinham nenhuma sensação positiva de que ia dar certo. E nessa fraqueza toda se manifestou uma grande fé. Então fé não é uma emoção bonita, não é tocar em alguma coisa, não é um ponto de contato, ver, né? Não é um sentimento que eu tenho, não é? Não, a fé não está aliada a nada dessas coisas. Então nós vemos o povo de Deus com uma grande dificuldade de crer. Por quê? Porque ele sempre está em busca de um sentimento, de uma emoção. Existe hoje em dia uma distribuição de coisas oradas e ungidas. É toalhinha, é rosinha, é água, é óleo, é terra, é tijolo, é chave, para as pessoas acreditar que aquilo vai acontecer alguma coisa. Mas fé não é ter nada na mão, não é ter uma coisinha que simboliza alguma coisa que Deus vai operar, não é nada disso. Então nós vemos hoje muita gente correndo atrás de ver, eles querem ver coisas, e se cria um cenário teatral de testemunhos, que todo mundo vê coisas, sente coisas, acontece coisas. Nunca se teve tanto teatro de testemunhos como nos dias de hoje. Uma irmã me ligou, né? Geralmente ligou pela internet ou pelo rádio. Ela disse o seguinte: pastor, eu fiz uma grande coisa errada. Eu falei: o que você fez de coisa errada? Eu dei um testemunho mentiroso. Eu falei: não, mas explica como foi esse testemunho mentiroso. Veja bem, você sabe aquela cabeleireira que está começando, que ela tem uma pequena garagem, e ela abre lá um salãozinho na garagem dela, compra lá aquele lugar de lavar o cabelo, dá aquela arrumadinha, né? Ela está começando, aquele comecinho. Só que ela chegou lá onde ela frequentava e falou que tinha aberto esse salão de cabeleireiro. Imediatamente chamaram ela para dar um testemunho. Qual o testemunho? Que ela abriu uma rede de cabeleireiros. Mas é pela fé, a coisa não aconteceu. Vocês estão entendendo ou não? Pela fé já fala que é assim, para trazer a existência, que você vai abrir uma rede de cabeleireiros. Só que ela só abriu ali uma coisinha pequena, arrumadinha, limpinha na casa. Aí foram lá, tiraram uma fotinho do melhor ângulo do salão, onde aparecia a cadeira, aquela coisa toda, e foi dar um grande testemunho que saiu até na televisão. Que ela fez uma campanha e abriu uma rede de cabeleireiros. Depois ela falou para o pastor: eu menti, não era nada daquilo. Eu caí numa situação, achei que pela fé ia acontecer, anos se passaram, não aconteceu nada disso. Então, existe uma rede grande de teatro, de testemunhos, um atrás do outro. Que você tem que pensar, tem que enxergar estas coisas. Então as pessoas correm atrás de ver, elas estão atrás de ver alguém chorar, de ver alguém fazer uma coisa meia torta com o corpo, de ver alguém fazer uma coisa estranha. Você pode ver onde tem isso, forra de gente pensando que existe uma grande fé, sendo que fé não tem nada a ver com essas coisas. Então esse homem vem
Mas Jesus olha para ele e fala: e se você não ver sinal, você não vai acreditar, se não vir de sinais. Então vamos discorrer a palavra de Deus para ver como as pessoas queriam sinais no tempo de Jesus e queriam que Jesus provasse alguma coisa com sinais. Então vamos lá. João capítulo 6. Você está em João, vai um pouquinho para frente. João capítulo 6. Algumas pessoas, a partir do versículo 28, se dirigiram a Jesus perguntando o que eles tinham que fazer para realizar as obras de Deus. Versículo 28 de João 6. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O que essas pessoas esperavam? Elas queriam realizar as obras de Deus. O que elas esperavam? Que Jesus falasse assim: olha, faça isso, faça aquilo, vem para cá, suba no monte, desce do monte, faça isso, faça aquilo, vai ali, né? Mas Jesus dá uma resposta sobre a obra de Deus que elas não queriam ouvir. Então olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus no versículo 29. A obra de Deus é essa, a obra de Deus é essa. Olha, Jesus falou isso, então é verdade. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é essa: que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Então o que é a obra de Deus? As pessoas pensavam que eram ter muitas atividades, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Mas ele disse que a obra de Deus é acreditar naquele que foi enviado por Deus. Então a obra de Deus é aquela que a pessoa acredita em Jesus Cristo, naquele que foi enviado por Deus. Não é tanta atividade. Hoje em dia você vê tanta atividade. A pessoa tem que estar na igreja de segunda a segunda. Ela fica mais na igreja do que na casa dela. Às vezes a mulher larga o marido todo dia porque tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E corre para lá tanta atividade como se fosse obra de Deus. Mas muitas dessas coisas é obra do homem. É religião, é o que a igreja quer. Então qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que cada um acredite em quê? Naquele que por ele foi enviado. Quem por ele foi enviado? Jesus Cristo. Então a maior coisa que você pode fazer por alguém, você pode dar comida para alguém, é bom. Você pode ajudar uma pessoa, é bom. Mas a coisa maior que você pode fazer é levar Jesus e a pessoa a crer. A maior obra que você pode fazer é levar alguém a crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Não é vamos para a igreja, vamos para lá. Não é, tudo isso é secundário. Mas quando uma pessoa crê em Jesus Cristo de verdade, é salva. Isso é a obra de Deus. É a coisa mais importante que você tem que fazer. Quer dar de comida, dá comida. Quer ajudar, ajuda. Tudo isso é muito importante. Mas a mais de todas elas é uma pessoa acreditar em Jesus Cristo. Mas veja bem, como diz a Escritura, como está escrito, não é acreditar em Jesus Cristo de uma forma distorcida, né? Como o solucionador de problemas, o milagreiro, que só isso, o grande, né? O expulsador de demônios, só isso. Não, é saber sobre a encarnação dele, o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, veio ao mundo, quem ele é, Deus homem e homem Deus, o que ele fez na cruz do Calvário, qual a vitória total que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então uma pessoa crê em Jesus Cristo, não é só falar assim, aceita Jesus, não é nada disso. Não é, olha, levanta a mão quem quer aceitar Jesus, traga aqui na frente. Também não é isso, porque muitos vêm e nunca nem encontraram Jesus Cristo. Então a obra é levar as pessoas a crer em Jesus Cristo, crer. Depois, olha o que ele diz. Então disseram eles não ficaram satisfeitos, eles queriam ver coisas, eles queriam sinais, eles não conseguiam crer em Cristo se não tivesse um sinal. Olha o que eles fazem, olha o que eles dizem. Então eles disseram, versículo 30, que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os seus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus de comer pão do céu. Então eles foram lá para a velha aliança e falaram, olha, nossos pais viram um milagre, comeram pão do céu. Olha o que Jesus fala. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão
de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha a declaração que Jesus Cristo faz. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Então eles não conseguiam crer. Então tem tanta gente hoje que não consegue crer. Você chega para ele e fala assim: meu irmão, você já leu Colossenses 1, 13, 14? O que diz? Ele nos libertou do império das trevas. Você é um crente de verdade, você é um liberto. Você não precisa ir toda sexta-feira na libertação, pôr a mão na cabeça e expulsar o demônio de você. Você é um liberto, você é um crente de verdade, é liberto. A pessoa não crê. É palavra estranha, a cabeça dela está longe. Você chega para ela assim: por que você vai buscar o Espírito Santo de quarta-feira e na sexta-feira você vai expulsar o demônio de você? Você não acredita, o Espírito Santo está dentro de você. Ela não crê. Não consegue crer nisso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não consegue crer. Tem uma dificuldade para entender o que está ali nas Escrituras e crer de todo o coração. Se está escrito, é verdade. Se Jesus falou, é verdade. Se está no Novo Testamento escrito, é aquilo ali, não é outra coisa. Mas as pessoas querem emoções. Elas querem muita música para mexer com o seu mundo emocional. Elas querem aquela música que fala muito de vitória, porque ela está em angústia. Então ela quer, eu vou ter vitória, eu vou ter, né? Aquela coisa lá, eu vou brincar, quer ser sacudida pelo louvor, né? Porque não consegue crer, quer ver coisas. Esse povo não conseguia crer em Jesus, mandou ele fazer um sinal. Vamos ver outro texto, abre lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler ali, a partir do versículo de número 11. Os fariseus, de novo os fariseus. Versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixou-os e tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então está aqui os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Os fariseus, quando iam comer, lavavam, limpavam o interior do prato. Eles se vestiam com aquelas vestes longas, aquelas franjas. Os fariseus gostavam de ir nas festas sentarem nos primeiros assentos. Os fariseus gostavam de serem chamados pelos homens: ó mestre, serem reconhecidos, né? Eles gostavam de fazer orações em pé nas praças, fazendo longas orações para ser louvados e reconhecidos pelo homem. Eram religiosos ao extremo. E Jesus falou para ele que eles eram túmulos pintados, caiados por fora, muito bonitos, com aquelas roupas, mas por dentro era como túmulo cheio de sujeira, de ossos podres, cheiravam mal. Então esses fariseus não conseguem crer em Jesus, eles querem um sinal do céu, não conseguem acreditar, e eles pedem um sinal. Jesus falou o que para eles? Nenhum sinal vai ser dado a essa geração. Deixou eles para lá. Eles não conseguiam crer. E que tá coisa maravilhosa. Vamos trabalhar nisso. Eu vou te mostrar como é que a fé vem, né? Vamos a outro texto, Mateus 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Então, versículo 38, então alguns escribas e fariseus, olha eles de novo, replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Para um pouquinho. Jonas foi chamado por Deus para ir lá em Nínive. Nínive, cidade violenta. Deus falou: olha, vai lá, Jonas, prega contra ela que eu vou acabar com ela. Então Jonas fugiu, pegou o navio, foi para Tarsis. Você já conhece essa história toda. Até que Deus trouxe ele de volta, um grande peixe, engoliu ele. Ele ficou lá aquele tempo no ventre do peixe, saiu e finalmente foi cumprir o chamado dele. Jonas foi lá e pregou: olha, vocês se arrependam porque a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Jonas não fez nenhum sinal. Jonas pregou uma mensagem dura para os ninivitas, não fez nenhum sinal, não fez nenhum milagre. O que aconteceu com aquela nação toda? O próprio Jonas não acreditava que eles iam se arrepender. Mas depois que Jonas pregou, eles creram na palavra de Jonas, se arrependeram, e Deus não fez nada daquilo que disse que ia fazer com eles. Então Jesus está dizendo que ninivitas, aqueles que se arrependeram lá na velha aliança, no dia do juízo se levantarão e condenarão essa geração que, nos dias de Jesus. Por quê? Porque ele diz assim: eis quem está aqui, porque é maior que Jonas. Depois ele diz no versículo 42: a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis está aqui quem é maior do que Salomão. Então de novo esse povo está o quê? Está querendo ver um sinal, está querendo ver alguma coisa, está querendo sentir alguma coisa, está querendo alguma prova, está querendo alguma coisa orada, ungida, agarrada, para pegar, para levar para casa, para olhar, né? Vamos para outro texto, João. Vamos ver um dos apóstolos do Senhor, João capítulo 20. Nós vamos ver ali o discípulo de Jesus Cristo, João 20, 24 e diante, que é aquele que você conhece, o Tomé, né? O teste de São Tomé, ver para crer. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Do versículo 19 a 23, Jesus aparece para eles lá no cenáculo. Tomé não estava. Depois eles contam para Tomé que Jesus apareceu. Então vou ler de novo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os 4 discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas seja crente. Respondeu Tomé: Senhor Deus, e Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, olha bem, Tomé andou com Jesus, o ministério de Jesus inteiro. Tomé expulsou demônio em nome de Jesus. Tomé viu todos os milagres que Jesus Cristo fez. Ele viu Lázaro ser ressuscitado. Ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Ele viu o leproso ser curado. Ele viu o pão ser multiplicado. Ele viu Jesus acalmando o vento e o mar. Ele viu Jesus andando sobre o mar. Ele viu tudo. Andava junto, era um dos discípulos. Mas na hora de crer que Jesus Cristo tinha ressuscitado, de crer naquilo que os discípulos já tinham visto, o que ele disse? Olha, se eu não tocar lá, pôr meu dedo lá na ferida dele, se eu não mexer, o que vai acontecer? Ele não iria acreditar. Então Jesus aparece quando Tomé está, e a primeira coisa diz o que no versículo 27? Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também tua mãe, põe-na no meu lado. Agora olha o que ele diz: não seja incrédulo. Então quem é o incrédulo? É o que quer ver para crer, quer tocar, quer ver, quer apalpar, quer sentir, emoção. Ele não crê de fato, ele é o incrédulo. Quem é o crente? Aquele que não precisa mais de emoção, de sensação, de música.
Ele não precisa mais de louvor para estar na presença de Deus. Ele não precisa de música para se sentir inspirado. Ele está direto, ele já vive pela fé. Ele não precisa de uma sensação bonita para querer, ai, Deus está comigo. Se eu estou com uma sensação ruim, é o demônio que está comigo. Não, não é nada disso. Ele aprendeu a crer, ele está livre da alma, está livre da aparência das coisas, está livre. Vocês entendem isso ou não, queridos? Está livre. Ele não depende mais de ver uma coisa positiva ou negativa. Ele não depende mais de cantar uma música que mexe com as suas emoções para ele sentir, agora eu vou acreditar. Não, ele está livre. Ele não depende mais do mundo material, do mundo emocional para acreditar. Ele tem a convicção da palavra de Deus dentro do coração dele. Você entende ou não? Agora, isso não é uma coisa de um dia que vai acontecer em você. Quando você crê em Jesus Cristo, a fé salvadora brotou no teu coração. Isso é rápido. Mas depois você tem que crescer na fé, crescer paulatinamente, e crescendo e enxergando. Isso vem como? Vamos ver. Romanos capítulo de número 10. Vamos lá. Você lê esse capítulo todo, mas ele diz o que? Romanos 10. Ele fala isso aqui, ó, versículo 17. Depois você leia desde o versículo 1 para entender claramente isso. Ele diz: e assim a fé vem. Como é que a fé vem? A fé vem pela palavra ou pela pregação, né? A fé vem pela pregação, e a pregação, a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação ao ouvir vem pela palavra de Cristo. Então como é que a fé vem para mim? A fé enganosa vem também quando você ouve coisa enganosa. Quando você é levado a acreditar num botão de rosa, isso é fé enganosa. Isso não é a fé bíblica. Como é que vem a fé verdadeira? Quando eu ouço a palavra de Deus. Então a fé, ela vem com a palavra. Eu não posso ter uma fé sem palavra. É uma fé inventada. Quando a pessoa quer crer em coisas que não está na palavra, não é fé verdadeira, é uma fé inventada. É uma ilusão, não tem fundamento. Então, como é que a fé vem para mim? A fé vem por ouvir. Ouvir, olha, informação certa, fé verdadeira. Informação errada, fé enganosa, que não é verdadeira. Por isso é muito cuidado em ouvir a palavra de Deus, não é invenção. Então, na medida que eu vou ouvindo, por isso que a igreja precisa de pessoas que ensinem a palavra. Na medida que eu vou ouvindo a palavra, ouvindo sobre a justificação, sobre a redenção, sobre a obra da cruz, sobre a verdadeira libertação, sobre a reconciliação, sobre a pessoa de Jesus. É um trabalho longo, de anos. Eu vou ouvindo, isso vai caindo de mim, a fé vem junto. E conforme o conteúdo da palavra vai crescendo no meu coração, essa fé vai crescendo, mas é uma fé fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. Porque tem muita coisa hoje na igreja que não é fé, é tolice. Inventaram tanta coisa, as pessoas creem. Qualquer coisa que falar, que é orado, que tem poder, as pessoas estão acreditando, não estão? Não é verdade? Qualquer besteira que falar hoje, se o indivíduo, vou brincar com você de novo, se ele falar assim, campanha do capim. Meus irmãos, eu consagrei aqui um feixe de capim. É orado, chama todos os doentes, os defeituosos, quem está mal, a esposa que está mal com o marido. Olha, é a campanha do capim ungido. Se ele falar sério, falar no rádio isso, vocês vão comer só uma tirinha de cada folha e vai resolver todos os seus problemas. As pessoas vão acreditar e vão levar o capim e vão comer. Vão ou não vão? Acredite em qualquer besteira. Basta ter um homem que fala, eu sou homem de Deus, tenho a oração forte, né? Ou então faz aquela vinheta na rádio, o servo de Deus consagrado, que tem oração forte, que quando ele abre a boca o fogo desce, ele vai orar por vocês e a sua vida vai mudar. Então venha, traga os doentes, traga os endemoniados, os oprimidos. É a campanha do capim, todo mundo vem. Vem ou não vem? Vem.
e vão comer capim. Ué, teve um que fez a campanha do papel, ele pôs a mão dele, ungiu um monte de papel e leu lá, acho que é Jeremias, come o rolo, e deu um pedacinho para cada um, todo mundo tem que comer um pedacinho. E comeram. E comeram. Isso não é fé, isso é engano, é embuste, é ilusão. Você tem que pensar, a fé vem pela palavra de Deus, então a fé vem. Então quanto mais eu me aprofundo, meus irmãos, talvez nós estejamos dormindo, porque eu vejo que uma boa parte não dá ouvido para a palavra de Deus. Parece que é lento demais, é devagar demais, sabe, fica muito no WhatsApp, né? Vocês estão entendendo ou não? A casa de estudo era para estar lotado, gente com sede assim, ó. Para você ver que uma minoria dá atenção, luta pela verdade, quer, sabe, a maior parte está voando, quer tudo fácil. Então a fé vem. A fé vem. Vem o quê? Pela palavra. Agora, como é que nós vamos viver, né? Vamos lá, Romanos capítulo 10. Você está aí no... Está pertinho aí, Romanos 10. Não, Romanos 1, desculpe, 10 nós já lemos. Então, o que ele fala no versículo 16 e 17? Romanos 1, 16 e 17. Ele fala assim: pois não me envergonho do evangelho. Eu estou te lendo uma coisa poderosa, olha. Abre os teus olhos para ver que é isso, olha. Não me envergonho do evangelho. O que Paulo tem em mente quando ele está falando do evangelho? Ele não está falando da lei de Moisés, ele não está falando dos profetas maiores, profetas menores, ele não está falando nada do Velho Testamento. Ele está falando assim: eu não me envergonho do evangelho, as boas novas de grande alegria, a nova aliança que é o evangelho. Agora, as pessoas estão atrás do poder de Deus, olha o que ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. Não está escrito isso aí, então é isso, é verdade. O que é o evangelho? O poder de Deus para a salvação daquele que acredita. O que é ser salvo? Alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto da mão do diabo, liberto das prisões, do cativeiro, já foi, é salvo. Poder de Deus para a salvação daquele que acredita em quê? No evangelho. Então o evangelho é o poder de Deus. Então quando o evangelho é pregado legitimamente, sem mistura, então é o poder de Deus que está sendo pregado para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olha lá, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. Onde se revela a justiça de Deus? No evangelho. Olha lá, de fé em fé, uma fé crescente, ó, de fé em fé, de fé em fé. Então na medida que a pessoa vai ouvindo, a fé dela vai crescendo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá como? Ele não vai viver pela fé do apóstolo. Você não vai viver pela minha fé que sou pastor, de forma alguma. Você não vai viver pela fé da profeta que revela, que bate saltinho e rechalá, xalá, xalá. Não vai viver pela fé dela. Você acha estranho falar isso? Não. Você não vai viver pela fé do homem da oração forte. Não tem como. O justo vai viver da sua própria fé. Você vai viver daquilo que você acredita, daquilo que foi posto no seu coração. Se lhe foi posto a verdade do evangelho, essa é a tua dinâmica de fé. Você vai viver por meio disso. Não dá para pegar carona na fé dos outros. Eles vão crer por mim. Vai nessa fé do apóstolo. Não tem esse negócio de ir pela fé do apóstolo. Isso é a falsa palavra, é mentira. É tornar você dependente de uma outra pessoa. O justo vai viver como? Da sua própria fé. Então olha a importância, meus irmãos. Pelo amor de Deus, entenda isso. Quando eu falo pelo amor de Deus, é que me dá uma angústia aqui no meu coração por você. Então, sabe, você fica meio aflito. Então olha para dentro de você, até onde você está enxergando o evangelho, até onde você está vendo as coisas,
Até onde o Evangelho é real, vivo dentro de você? Até onde você está firmado na verdade e ninguém te arranca dela? Até onde? A minha preocupação é que a gente vê as pessoas tudo na superfície. Sabe aquela criança que não nada, você põe numa boinha nela, joga na piscina, ela fica assim com as perninhas, ó. Você vê os crentes tudo assim, ó, tudo boiando, uma boinha aí. Estou na fé do apóstolo, né? Vocês entendem ou não? Eu estou na fé do homem de oração forte, balançando as perninhas assim. Eu estou na fé da profeta, do Ralamantúria. Estou nessa fé. Não está na fé nenhuma. Então, quanto mais você se aprofundar na verdade, olha, tem um montão de coisa que é besteira, não é verdade? Mas quanto mais você se aprofunda na verdade do Evangelho, leia as cartas de Paulo, olha, enxergue o que é o Evangelho. Mais convicção, mais profundidade, mais fé, mais firmeza, mais livre, mais corajoso. A tua área de ação vai ser grande. Você não vai ser uma pessoa limitada no sentimentozinho, ó, dia, ó, azar, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Eu vou pegar a fraldinha orada dessa vez. Você fica livre. Essa fé, meu irmão, não depende de sentimento, de emoção. Uma convicção que a palavra de Deus cria dentro de você. Então, de fé em fé, como está escrito, olha lá, o justo ele viverá. Ele viverá da sua própria fé. Você vai viver da sua própria fé. Estava falando isso no ensino da sexta-feira. Na igreja brasileira criou-se uma dependência dos homens ungidos. Então a maior parte depende dos homens ungidos. Então ninguém aprende a crer por si mesmo. Todo mundo fica pendurado em alguém tentando navegar na cola dele. Aí que vem essa coisa, cobertura espiritual. Você está debaixo de cobertura espiritual. A igreja apostólica está debaixo de cobertura espiritual. Então tem que estar debaixo de um homem que é minha cobertura espiritual. Qual homem pode ser cobertura espiritual da igreja? Cobertura espiritual da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a nossa cobertura. Nenhum homem humano, nenhum líder evangélico pode ser cobertura espiritual de ninguém. Então criou-se na igreja essa mentalidade de a igreja toda depende do indivíduo, ele fica preso, fica dominada por um indivíduo, depende daquele, depende desse, um monte de gente que corre atrás de homens, vive assim atrás dos outros, ó. Quando cada um tem que crer por si mesmo, aprender a andar com as suas próprias pernas, ter o seu próprio conhecimento, ser livre. Igreja não é lugar de dependência, de prisão de ninguém, é lugar de liberdade. Ninguém é dono de ninguém e Jesus é dono de todos. Entende isso ou não? Vou pular alguns textos, tá bom? Nós temos que participar da ceia. Volta lá para o texto, eu vou terminar aqui. Vamos lá. João capítulo 4. João capítulo 4, a partir daquele versículo 46. Vamos ler aquilo de novo. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Olha o coração do homem que estava aflito pelo seu filho. Rogou-lhe o Senhor: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus deu uma palavra para ele. Jesus consegue tirar ele daquela: se não virdes, não crereis. Se não virdes, não crereis. Então Jesus dá uma palavra para ele, fala assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem deve ter ficado assim porque ele imaginava: não, agora Jesus vai descer, vai até a minha casa, ele vai mexer no meu filho, ele vai fazer um montão de coisa. Então agora vai funcionar, depois de fazer tudo isso. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus queria tirar ele daquela dependência. Falou que vai, teu filho vive. O homem deve ter ficado assim. E brotou uma fé verdadeira no coração dele. Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Repare bem, não está dizendo assim que ele entortou a perna, que ele deu uma canela de fogo, que ele deu um glória a Deus, né? Ou então que Jesus fez: vai, seu filho vive, né? Aquela coisa toda. Não está nada escrito. Ele só recebeu uma palavra e creu. E foi, não teve. Ele não viu o filho ser curado.
O filho estava longe, distância quase de um dia. Não teve nenhuma emoção, ele não chorou, não desceu o anjo do céu, Jesus não deu lá um pouquinho de água do Rio Jordão para ele, né? Não deu. Mas ele creu. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Olha, aconteceu uma coisa à distância, sem nenhuma prova de que tinha acontecido. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Repare bem, ontem. Então olha quanto que ele caminhou. Como é que ele caminhou? O que é um caminhar da fé? Você crê numa coisa e está andando naquilo ali, não sentindo nada, não vendo nada, não acontecendo nada, mas dentro de você aquilo é real, você sabe que é. Quando eu falo que ele me libertou do império das trevas, é real, eu sei que é, você sabe que é, você sabe que é livre. Eu nunca vou participar de uma corrente forte de libertação. Já fui liberto, acredita ou não? Você não foi também? Já sabe que é. Então aquele homem foi andando naquela prova sem emoção, sem sentimento, quase caminhada de um dia, até chegar onde estava o filho e os servos. Ontem, a hora, naquela hora X, a febre o deixou. Ontem, na hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Então esse homem alcançou aquela bênção de Deus depois que creu. Então, meus irmãos, creia, mas não é crer em qualquer coisa. Olha o Novo Testamento, olha as cartas de Paulo, olha para aquilo ali está o segredo. Olha para o Evangelho, deixa isso ser construído dentro de você. A verdadeira fé está no Evangelho, e quando isso estiver bem forte, amadurecendo, você vai encontrar a verdadeira liberdade que a palavra de Deus nos dá. Fale assim, amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos participar da ceia, né? Tenho 8 minutos, vou correr bastante. Então quero chamar os oficiais que já venham aqui.